Poucos personagens de animações conseguiram atravessar tantas décadas sem desaparecer do imaginário popular. Pica-Pau não é apenas um desenho animado antigo, ele é um reflexo das mudanças da indústria da animação e da televisão e da censura até o comportamento do público infantil ao longo do século XXI. Criado em plena era de ouro dos desenhos animados, o personagem passou por transformações radicionais e já foi completamente insano depois domesticado, redesenhado diversas vezes e perdeu sua agressividade e quase sumiu. E mesmo assim continua sendo lembrado, assistido e compartilhado até hoje, principalmente no Brasil. Mas para entender mais como o Pica-Pau chegou até aqui, é preciso voltar do início. A verdadeira origem do Pica-Pau. Durante anos, uma história se popularizou, a de Walter Lantz, que teria criado o Pica-Pau após ter sido atormentado por um pica-pau durante a sua lua de mel, que ficou bicando o telhado do chalé onde ele estava hospedado. Apesar de curiosa, essa versão não se sustenta historicamente, já que Walter Lantz e Grace Stanford só se casaram oficialmente em 1941, quando o personagem já havia estreado no cinema. A versão considerada mais confiável vem do biógrafo Joey Adamson. Segundo ele, a origem do Pica-Pau está ligada ao storyboard escrito por Ben Hardaway e L.E. Elliott. O autor Walter Lantz achou a ideia cara demais para animar e sugeriu algo mais simples, barato visualmente e eficiente, um pica-pau, causando uma confusão ao bicar um telhado. A partir dessa decisão técnica, nasceu a semente dos personagens mais caóticos da animação. Nhoque Nhoque, a primeira impressão. Em 1940, o Pica-Pau fez sua primeira aparição oficialmente num curta-metragem chamada Nhoque Nhoque, atuando como um antagonista de Andy Panda. Desde o início, o personagem já se demonstrava diferente, e era barulhento, agressivo, provocador e completamente imprevisível. Quando Walter Lantz apresentou o curta ao estúdio da Universal, o executivo Ernie Crisler rejeitou o personagem, dizendo que aquele pica-pau era a coisa mais feia e desajeitada que ele já tinha visto. Mesmo assim, Lantz insistiu apostando nesse personagem, e o curta foi produzido e o resultado foi um sucesso imediato. O público reagiu de uma forma extremamente positiva, rindo da loucura do personagem e da energia fora do controle. Mas uma outra coisa que será um sucesso imediato se vocês fizerem é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar o conteúdo assim que vocês assistirem ele por completo. Porque esses conteúdos dão muito trabalho para poder editar e tempo também, então eu conto com a ajuda de vocês fazendo o que é mais importante: assistir, deixar o like e também se inscrever aqui. Woody Woodpecker nasce uma estrela. Depois do sucesso do episódio Nhoque Nhoque, Walter Lantz percebeu que havia encontrado algo que buscava há anos. Um personagem capaz de se tornar um rosto do seu estúdio. Pica-Pau ganhou seu próprio curta, agora com um protagonista sobre o nome de Woody Woodpecker. O personagem surgiu em um momento que os estúdios competiam fervorosamente por atenção, e o humor maluco do personagem lembrava bastante o estilo de personagens da Warner Bros., especialmente do personagem Patolino. Aliás, só pra dizer aqui, o Patolino é um dos meus personagens favoritos dos Looney Tunes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comportamento explosivo e irrelevante do Pica-Pau conquistou o público e virou um símbolo de caos, rebeldia e ironia, aparecendo inclusive em artes pintadas por aviões militares americanos. Em 1943, o curta The Dizzy Acrobat foi indicado ao Oscar de melhor curta de animação, consolidando o personagem como uma estrela. A risada da Mel Blanc e a identidade sonora. A risada do Pica-Pau é sem dúvidas uma das mais marcantes e reconhecíveis. Ele foi criado por Mel Blanc, o maior dublador da história da animação americana, e curiosamente essa risada já havia sido usada antes por um personagem chamado Happy Rabbit, uma versão primitiva do personagem Pernalonga. Mel Blanc dublou apenas 3 primeiros curtas do Pica-Pau, mas a sua risada continuou sendo utilizada por muitos anos, mesmo depois da sua saída do estúdio, para vocês verem o quanto a risada era bem marcante. Um detalhe técnico importante é que a voz e risada eram gravadas normalmente antes e depois aceleradas, criando um tom agudo e esganiçado, que se tornaria inseparável do personagem. Crise, fechamento do estúdio e retorno. No final dos anos de 1940, Walter Lantz enfrentou sérios problemas financeiros. A mudança da Universal
e da United Artists reduziu drasticamente seus lucros e em 1949 o estúdio foi forçado a fechar temporariamente. E durante um ano inteiro, Lentz manteve o estúdio fechado e quitou dívidas e reorganizou a produção. E esse período marcou o fim de uma fase mais caótica do Pica-Pau e abriu o caminho para mudanças profundas no personagem, a era da televisão e a domesticação. Em 1957, Pica-Pau entrou definitivamente na televisão, The Woody Woodpecker Show. A televisão trouxe um novo público, mas também trouxe uma censura. Cenas violentas, orçamento agressivo do personagem começou a ser suavizado. E o Pica-Pau deixou de ser um agente do caos absoluto e passou a ter atitudes mais controladas. Essa mudança dividiu os fãs e garantiu a sobrevivência do personagem na nova mídia. Mudanças de visual e animação. Ao longo das décadas, o Pica-Pau passou a ter várias formulações visuais. Em 1940 ele era mais grotesco, vesgo e agressivo. Em 1950 ele se tornou mais limpo, menor, com luvas brancas e design simplificado. E em 1999 ele passou a ter olhos verdes e traços inspirados na versão clássica. E essas mudanças não refletiam apenas decisões artísticas, mas também cortes do orçamento e exigências da televisão. Pica-Pau no Brasil e o legado. O Brasil tem uma relação única com o Pica-Pau. Ele foi o primeiro desenho animado exibido na televisão brasileira em 1950, e desde então ele se tornou uma presença constante em várias emissoras. Décadas depois, o personagem ainda continuou popular, dominando audiências e conquistando números gigantescos no YouTube brasileiro. E por isso que esse personagem se tornou um ícone imortal das animações e séries da televisão. O Pica-Pau nasceu de uma decisão técnica e virou uma estrela por acaso. Quase desapareceu por conta da censura e sobreviveu ao tempo. Poucos personagens conseguiram isso. E talvez seja por isso mesmo que após tantas décadas a sua risada ainda ecoa. Eu não me lembro de ter pedido